Fala, meu irmão, minha irmã, é uma alegria muito grande ter você aqui conosco, porque mais um dia nós chegamos para esta nossa jornada para conhecer Jesus. E o que está sendo isto para você? Como está chegando ao seu coração essas nossas reflexões? E como que isto você entende que pode mudar a sua vida, não é? Transformar até mesmo o seu jeito de pensar sobre Jesus e como Ele de fato acompanha a nossa vida, se faz presente em todos os nossos momentos. Eu sou o Padre Air José e vou te ajudar mais uma vez neste dia a conhecer um pouco mais sobre Ele. E de uma maneira muito especial nós falamos sobre Jesus, o Cordeiro de Deus. E é interessante que esta é uma expressão muito comum na Palavra de Deus, de maneira muito especial nos evangelistas, nos evangelhos que nós temos, porque Jesus é conhecido como Cordeiro de Deus. E quem usou essa expressão foi o primo de Jesus, João Batista, que naquele momento em que Jesus está próximo, ele apresenta Jesus como o cordeiro que deveria ser seguido, aquele que estaria no meio do povo. Eu acho isso muito interessante porque, sabe quando João Batista sai de si para falar de outro, no sentido de mostrar a importância daquele outro, no caso Jesus, e de que as suas palavras, não que elas foram limitadas ou que elas tiveram uma data de validade, mas João Batista soube entender que a partir daquele momento, por mais que ele ainda tivesse os seus discípulos que continuavam seguindo, ele quis que eles olhassem com muito mais carinho para Jesus. Por isso, a partir de João Batista, a gente começa a entender que Jesus é o Cordeiro, né? Lembra que a gente falou lá no início, Jesus que se encarna e se torna como um de nós, menos, obviamente, no pecado, não é? Nós falamos isso porque nós entendemos que esse Cordeiro de Deus, ele veio para entregar, dar a sua vida em resgate de muitos. Não só a Palavra de Deus, mas também os documentos da Igreja, principalmente as cartas e encíclicas da nossa Igreja, dos nossos santos padres, falam muito disso, né? Aquele que resgata, mas não simplesmente resgata porque a gente está sofrendo. Resgata porque quer, além de nos tirar daquela situação de sofrimento e de pecado, nos propor uma vida nova. E sabe que para mim isso tem muito sentido, porque não adianta nada você, por exemplo, querer tirar uma pessoa de uma situação, por exemplo, do vício, do álcool, sei lá, pode ser esta. Mas se você tira essa pessoa do vício do álcool, o que você oferece para ela? Não como uma recompensa, mas que caminho novo você apresenta para ela? Porque esse vício estava ocupando outras coisas, né? Estava fazendo com que essa pessoa tivesse outros momentos, seja de alegria, seja de prazer. E o que você apresenta em relação a isto? Quando Jesus nos resgata do pecado, Ele propõe uma vida sem este pecado ou sem essa situação. Porém, nós somos limitados. Eu sou, você é limitado, né? Limitada, e às vezes cometemos os nossos erros pelas nossas fragilidades. E aí entra para mim algo muito especial. Porque quando Jesus resgata cada um de nós do nosso pecado, quer dizer, naquele momento, que Ele está perdoando a cada um de nós. Se Ele resgata do pecado, Ele elimina o pecado na nossa vida. Por isso é o Cordeiro. Por isso é aquele que se entrega. Por isso Ele é aquele que dá a sua vida por cada um de nós. Então, quando Ele nos resgata do pecado, Ele nos perdoa, nos torna livres. E esta é uma das sensações mais importantes que o ser humano pode experimentar. Acontece que Jesus, quando Ele nos perdoa, a gente não pode ter aquela ideia de Jesus que nos perdoa porque passa a mão na nossa cabeça, está tudo bem, é assim mesmo, continue assim, quando pecar está tudo bem. Não. O perdão de Jesus, ele indica um caminho novo. É lógico que Jesus não é aquele inquisidor, não é? Que fica ali 24 horas por dia tentando fazer com que você não faça nada de errado. Se fosse assim, nós não teríamos as escolhas, não é? De escolher bem, de escolher aquilo que é interessante, aquilo que é importante. Então, por isso que tirar o pecado, resgatar-nos do pecado, é perdoar a cada um de nós. Por ser esse ato de Jesus, de nos resgatar, porque o nosso Cordeiro, ele nos alivia das nossas faltas, ele ensina que nós devemos fazer o mesmo. Então, resgatados do pecado, somos convidados a fazer com que outras pessoas também tenham as suas vidas resgatadas, mas não só por Jesus, mas pela nossa atitude e por aquilo que nós aprendemos dele. Por isso que nós vamos, nesse momento do nosso encontro, oferecer a Jesus e entregar a Ele a nossa vida. Entregar a nossa vida porque nós acreditamos que temos a capacidade, a possibilidade de viver plenamente o seu mistério, a sua encarnação, o seu amor e a sua entrega por cada um de nós. Que o Senhor Jesus
olhe por cada um de nós e, apesar das nossas fragilidades, nunca deixe de viver a sua proximidade e o seu amor por cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.